Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a uma série nova aqui no canal, onde eu vou conversar com várias personalidades do mercado, traders, analistas, professores, enfim, personalidades do mundo do trade, do mercado financeiro de modo geral. E para inaugurar essa série aqui, o primeiro convidado vai ser o meu amigo Matheus, o Amazonas, que Opa, muitos de vocês aí salve. já devem conhecer. E é isso, galera. A ideia dessa série aqui no canal é começar a entender como é que é o dia a dia, a vida, a forma de operar das pessoas que estão à frente aí do mundo do trade no Brasil, né? Então, resolvi inaugurar ali trazendo um grande amigo, o Matheus Amazonas. E Amazonas já virou sobrenome já, né? Então não é Matheus Lima mais, é Já Amazonas. é, já é mais falado do que meu próprio nome, então fica à vontade se quiser seguir só como Amazonas mesmo. É. Então é isso. Vamos bater um papo rápido aqui, entender como é que é a visão dele de mercado, o que ele faz, o que ele gosta de fazer. E a gente vai levar no freestyle aqui, tá, pessoal? Esse papo, sem muito roteiro, e tentar extrair alguns insights aí para vocês, seja quem está começando a operar, seja quem já opera, enfim, é sempre bom a gente trazer troca de ideias com outras pessoas. Então é isso, Matheus. O que você tem para falar aí sobre você? Quem é você na fila do pão aí no mercado financeiro? Oh, muito bom. Cara, eu sou trader há muitos anos, né? Invisto na Bolsa de Valores desde 2013, quando eu fiz 18 anos. E a trajetória foi bem desafiadora, né? Como eu imagino que é a da maioria das pessoas, mas já estou com um tempinho bacana de mercado financeiro. Eu sou analista de valores imobiliários certificado CNPI, né? Então eu exerço atividade de analista há 6 anos, eu já estou no meu segundo mandato de certificação, né? Renovei esse ano 2025, inclusive, meu CNPI. E com esse mesmo CNPI eu me registrei na CVM como consultor CVM, como consultor de investimentos. Então eu não somente na física, mas eu abri uma empresa de consultoria de investimentos, a famosa Wealth, né? Para quem é um pouco mais íntimo do mercado financeiro. Então, hoje eu opero na minha conta pessoal, tenho meus próprios investimentos, opero Brasil, opero internacional. E ao longo desse tempo, digamos assim, né, o meu trabalho tem sido muito diversificado dentro do escopo da análise gráfica. A minha especialidade sempre foi o gráfico, não que o fluxo não. O fluxo que geralmente é a outra modalidade que a galera gosta pro trading, obviamente, pro day trade. Não que seja descartável, eu estudei bastante o fluxo também, mas acabei preferindo seguir somente com análise gráfica, que era o que me dava mais conforto para tirar meus resultados consistentes. E, e basicamente, nesse período também, com o estudo do gráfico, eu desenvolvi algumas automações, alguns indicadores, né? Fiquei muito conhecido no mercado financeiro pela criação de indicadores, né? Eu criei o AMZMI, o AMZ2000, foi uma ferramenta muito adotada no mercado financeiro na época que eu lancei ele. Hoje eu sou do grupo ali do Menos é Mais, não da banda de pagode, mas sim da escola que estimula a gente fazer o simples, né? O simples bem feito. E é isso. Também tenho educacional, né? Então hoje eu tenho esse braço da consultoria. Sou trader ainda, opero todos os dias na minha conta pessoal. Tenho meus robôs que operam para mim também. E faço educacional. Então eu vivo o mercado financeiro de várias formas diferentes, né? Pô, legal. E você falou que você estudou fluxo, análise técnica e tal, mas você se encontrou mais, né, no gráfico, assim como eu também. Legal. Mas como que foi o seu primeiro contato, assim, tipo, qual que foi a primeira coisa que você pensou, assim, na hora que você descobriu que existia? Tipo, você já sabia de mercado financeiro? Ou qual que era a sua visão, assim, do universo dos investimentos e do trade antes de você começar, né? Cara, na verdade, quando eu era adolescente, ah, eventualmente num filme aqui e ali você tinha um cara que investia na bolsa, né? E era uma grande Sim. coincidência porque esse cara era sempre muito rico. E a gente, quando é adolescente, a gente é muito ingênuo, né? E aí eu associei, beleza, para eu ser rico eu tenho que estar na bolsa de valores. Eu só liguei dessa forma. Então, assim, desde adolescente eu falava, um dia eu vou investir na bolsa. E até que chegou um momento em que eu
pô, com 17, 18 anos, comecei a estudar a respeito e tinha uma pessoa próxima da família que era assessor na época, assessor de investimentos. Para quem não sabe, o trabalho do consultor de investimentos, da atividade que eu também exerço hoje, ela é muito parecida com a do assessor. Existe uma diferença, né? Acho que não é o caso da gente debater aqui, mas ele ajuda as pessoas a montar carteira de investimento, acompanhar patrimônio, essa coisa toda. Só que eu vejo uma vantagem muito maior na parte da consultoria, mas de novo, se for o caso, depois a gente aprofunda Depois a gente nisso. entra nessa área aí. Nesse assunto, que é um pouco polêmico, né? Mas tá bom. Então, assim, tinha essa figura, né, que era próxima da família, e foi onde eu tive meu primeiro contato para aprender a investir. Eu comprei Ele era alguns assessor de cursos, banco, porque não existia, acho que não corretora. existia agente autônomo naquela época, né? Ou devia estar Existia. Não, bem no começo, né? tava bem no começo, para tu ter uma ideia, inclusive, eu Falou que fui você o tinha cliente. quantos anos? Eu tinha Estava no 18. ensino médio ali. Ah, tá. Então, você é Não, mais então, novo que eu, então eu tinha. não tem tanto tempo assim, né? Eu tava Foi o quê? formando, né? 2012, por ali. Eu formei em 2012, então assim que eu formei no ensino médio, tu se sente jogado no mundo, né? Então, eu acabei o ensino Sim, médio, meu Deus, agora a vida selvagem, digamos assim, né? E aí eu tava sim. começando minha faculdade, então eu tava com gasto total para fazer acontecer, né? E E nunca quando você foi entrou na faculdade, você sabia que você queria ir para o mercado financeiro ou não? não, Nada a nunca ver. foi, nunca foi nunca foi meu plano assim trabalhar no mercado financeiro. A minha ideia era que eu ia juntar dinheiro e investir na bolsa. E a bolsa ia me dar dinheiro também, mas eu não ia fazer isso da vida, entendeu? Tanto que eu estava fazendo administração, porque eu sempre fui empreendedor, sempre quis ter minha própria empresa, seja lá do que fosse. E é engraçado, na minha formação no ensino médio, ela foi muito voltada para o técnico em mecânica e indústria. Então, assim, eu estudei muito mecânica automotiva, mecânica industrial, eu sei fazer todo tipo de solda, MIG, MAG, TIG, Igual eu, só que na parte elétrica. Foi é, parecido nesse sentido ali. Mas não então sei nada assim, disso hoje. Já esqueci tudo. não, eu esqueci. Eu no máximo sei ligar um oxacetileno no máximo, que é fácil. Mas É, configurar uma máquina de corte de plasma, essas coisas, eu eu nem já não sei o que é lembro um mais. oxacetileno, mas tudo bem. É o maçarico, o famoso maçarico. Sim, imaginei que era alguma coisa assim. É, mas aí, então eu estava caminhando muito para empreender nessa área, né? Tanto que eu cheguei a fazer alguns business plan para oficina mecânica, autosservice, essas coisas. Porque sempre foi minha paixão carro também, né? Enfim, e eu estudei muito para isso desde o ensino fundamental. Fiz técnico de tudo que tu imaginar, alinhamento, balanceamento, enfim, estava caminhando para isso, então não estava nos meus planos trabalhar no mercado financeiro. Só que a vida foi me mostrando que fazia muito sentido estar nesse meio, né? E aí o que acontece? Eu estava fazendo minha faculdade e comecei meus estudos não de trading, mas de investimentos. Abri uma conta na corretora, o que é o mercado de ações, o que é um fundo, renda fixa, como que eu me relaciono com a corretora. E, pô, 2013, para tu ter ideia, quando eu comecei, a XP ainda cobrava taxa mensal para manter a conta aberta. Então, todo mês eu pagava R$ 20 ali só por ter uma conta. Corretagem de mini contrato, quando eu fui começar a operar com mini contrato ali em 2017, eu pagava R$ 3,50 por mini contrato. Hoje em dia você Eu briga. comecei a operar mini contrato nessa época também, só que foi no final de 17. Então, Tá. entre 17 e 18, eu não faço ideia quanto que eu pagava disso, de corretagem. Mas, Era muito caro. Era muito mas caro. eu lembro que logo depois, tipo assim, questão de um ano e pouco depois, já É. zerou, né? Não é nem Então, que zerou. Antes de foi zerar, zerando, eles. foi abaixando, era É, centavos, depois. é. Tanto É. que hoje, se você operar com o RLP desligado, você vai pagar tipo 10 centavos por mini contrato. É algo muito ridículo. E aí, mas o que acontece? Eu formei na faculdade e, pô, eu trabalhava o dia todo CLT e estudava à noite. Então, pô, foram 4, 5 anos Trabalhava ali nessa para. área de mecânica mesmo, né? Ou não? Não, trabalhava num galpão logístico. E metade do tempo no galpão logístico, a outra metade foi numa concessionária da Honda, na 4 rodas. Eu era supervisor de oficina.
que fazia sentido para o que eu já tinha estudado, né? Então, assim, Sim. faculdade de administração, você cria uma certa experiência em lidar com pessoas, em liderar, e eu tinha um conhecimento técnico, alinhamento, balanceamento, essas coisas mecânicas. Foi uma experiência muito boa. E aí eu percebi que em um ano que eu trabalhei, eu ganhei menos do que as minhas negociações de ações na Bolsa de Valores. Então Em você um já ano operava mesmo, você não só comprava e largava, não, né? Você já Cara, fazia uns tradezinhos ali mesmo sem entender muito, aparentemente, né? não, pior que não. É só que eu vou te falar que eu sou muito criticado quando eu falo dessa forma, principalmente pelos meus alunos, que eles dizem que eu sou humilde demais. Mas eu confesso que eu tive muita sorte, né, nesse período, porque esse período que eu tô te falando foi, eu montei uma carteira de ações em 2016. E assim, Uhum. pô, se tu tem o gráfico do Ibov na tua cabeça, 2016, qualquer babuíno que apertasse o botão de comprar ganhava dinheiro. Essa é a verdade. Sim. E, pô, 2016, 16, 17, 18, ali até 19, antes da pandemia, pô, foram 4 anos subindo forte, cara. Então, assim, qualquer ação valorizou muito. E aí eu mais que tripliquei meu patrimônio nessa época. Pronto, é essa onda aí. Eu surfei ela todinha. É. Ibov mais de Foi, 200%, não é isso? realmente, você não precisava de ter mais do que 2 neurônios. É, Não, e mas assim. assim, na verdade, cara, é um pouco de sorte, ok, Uhum, né? Tudo bem, a sorte faz parte do processo, mas também você não teria essa sorte se você não tivesse tido o interesse é, antes e tomar a é, iniciativa e tal. Porque, por exemplo, nessa época, a gente está falando ali de 2016, você estava na faculdade, eu tinha formado já. Nessa época, eu já entendia o que era investir em ações, minha família já tinha tido algumas ações, eu já sabia o que era mercado, eu já tinha conhecido, acho que a Empíricos já existia nessa época, se não me engano, tenho quase certeza. Eu já conhecia algumas coisas ali, mas eu não tive a iniciativa de chegar e falar, pô, eu tô com dinheiro aqui e vou comprar. Na minha cabeça, naquele momento ali, 2016, uns 2 anos antes, um ano e pouco antes de eu começar de fato, a visão que eu tinha era tipo assim, bolsa é para quem tem muito dinheiro. Tanto que você falou, achei curioso, você falou assim, para eu ter dinheiro, eu tenho que estar na bolsa. Essa foi a visão que você teve aham, lá no começo. A minha visão foi o contrário, foi tipo assim, eu só vou estar na bolsa depois que eu tiver dinheiro. entendi. Então, eu não pensava, tipo assim, vou investir para. Eu não tinha essa maturidade, assim, eu era meio ingênuo, achando que eu ia guardar o dinheiro e aí depois que eu juntasse uma boa grana, eu ia colocar no mercado, entendeu? Eu não tinha Entendi. essa visão de ir acumulando ao longo do tempo. Então, igual você falou, pô, foi um pouco de sorte, mas você também teve a iniciativa de chegar lá, comprar Estudar, aquela coisa testar toda, né? aquilo ali, né? Eu É. já tinha comprado ações nesse ano que você está falando ali, 2016, já tinha comprado, já tinha tido ações. Eu lembro que eu comprei Petro e Vale. E Padrão, né? Só faltou o Banco é, do Brasil. foi Petro e Vale. E, e eu já tinha comprado Bitcoin também. Legal. Só que tipo assim, eu tinha uma noção de que aquilo era renda variável já, mas não tinha noção muito do potencial, quanto que dá para ganhar, quanto que dá para perder. Eu sabia que eu podia perder. Então, tipo assim, a minha cabeça era, não vou mexer com esse negócio, não, que esse negócio é muito arriscado. Eu vou trabalhar aqui, focar na minha profissão, né? Eu formei em 2014 na faculdade. Meu objetivo era tipo assim, vou juntar, vou crescer na minha carreira primeiro, eu vejo esse negócio de bolsa quando eu tiver grana, né? Legal. Então, é um pouco, igual você falou, é um pouco de sorte, mas também é o seu interesse ali, né? Que É. não é só sorte, né? Nunca Não, é. não, nunca, não, nunca. Assim, sempre que eu toco nesse assunto, sempre gera um debate interessante, mas tem uma frase que eu acho que ela simplifica mais como foi a minha relação com essa sorte, né? Que tem uma frase que é assim: a sorte sempre me encontra trabalhando. Então, É, assim, não é só. Eu jamais teria, abre aspas, essa sorte se eu não tivesse iniciativa, se não tivesse investido. Então, é aquilo, todo dia eu tô no campo de batalha, né? Todo dia eu tô ali. Então,
abre aspas, né, em busca dessa sorte. Mas aí aconteceu isso, aí eu, pô, mais que tripliquei meu patrimônio. Eu lembro que eu comprei especificamente uma ação tipo A3, vendia a 12. Mais ou menos isso. E aí eu, pô, se eu fiz isso enquanto eu trabalhava e estudava o dia todo, imagina o que dá para fazer no mercado financeiro se eu focar todos os dias nisso. E aí coincidiu com a realização do lucro dessa operação. Eu formei na faculdade, e aí eu aproveitei também lá, pedi demissão do trabalho. Aí eu curti um pouquinho esse dinheiro, né? Fiquei 3 meses ali viajando pela Dinamarca, curti um pouquinho, fui conhecer, usar, né? Porque o erro das pessoas às vezes é ganhar dinheiro e ficar botando mais, botando mais, botando mais e nunca de fato usufruir disso, né? Eu não, eu sou do time que, cara, ganhou, saque e usa, ganhou, saque e usa. E aí o que que acontece? Foi dar um Eu rolê vou, na Europa. eu fui dar o rolê, beleza, foi legal. O dólar tava barato naquela época, né? Devia estar Tá, acho que tava perto de 3 ali, vai. R$ 3, né? Ganha um Sim. pouco de 3, perde um pouco de 3. Mas o bom é que a Dinamarca não usa nem euro nem dólar, né? Sim, sim. Mas querendo ou não, tem uma correlação, né? Cara, na verdade, o real vale mais que a coroa dinamarquesa. Só que é aquilo, né? Ah, vale mais, mas você chega lá, o número das coisas é tudo maior. No final das contas, Mas é porque a gente tá falando de Europa, né? Tipo assim, tem um é, custo de vida europeu é, ali, né? tem. Foi nessa Tinha linha que eu muita, quis dizer, assim. tinha muita É. coisa que era absurdamente cara lá por ser caro mesmo. Tipo, gasolina lá era um absurdo. Mas, Sim. tipo, tinha muitas coisas aqui ali que era ok. Tipo, foi uma experiência positiva, isso que importa, né? E aí eu Lógico, pô, vou. pegou a grana ali, sacou e foi viver, né? É o dinheiro que não existia, né? Tirei da bolsa, né? Claro. E aí eu voltei. E aí, quando eu voltei, aí sim eu foquei completamente no mercado financeiro. E aí foi quando eu decidi pela primeira vez, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida. Só que na minha cabeça eu ia ficar, tipo, só negociando meu próprio dinheiro, né? Vou só comprar e vender, papapá, e vou seguir minha vida assim. Só que gradativamente você vai sentindo necessidade de usar o teu tempo melhor. Porque, por exemplo, hoje de manhã eu já fiz o que tinha pra fazer. E aí, vou ficar ocioso o resto do dia todinho? Pô, será que dá para usar esse tempo de outra forma lucrativa? Ah, mas aí tem liberdade para fazer outras coisas. Beleza, eu fiz isso por um tempo. Acho que por uns 2 ou 3 anos, cara, eu fazia só trade, então vivia só das minhas operações. Pô, curti pra caramba, final de semana na balada, ia pra academia no meio do dia, pô, fazia o que eu queria a hora que eu queria. Só que chegou uma hora que tu fica, porra, mano, quero produzir mais, eu quero me sentir mais produtivo. E aí a gente começa a exercer outras atividades e eu falei, cara, eu vou fazer outras coisas também, não vou deixar de operar, mas eu quero fazer outras coisas também. E aí minha vida acabou me levando para começar o projeto que é a Top Game, só que eu saí recentemente, né? Mas aí junto com o Alisson, com o Leozinho, a gente criou a Top Game, fiquei 5 anos com eles, eu fui um dos sócios fundadores, estava no contrato social, tudo bonitinho. Saí bem tranquilo lá com eles também, tenho uma amizade muito boa com todos eles. E foi nesse período com a Top Game que eu tive minha primeira experiência empreendendo dentro do mercado financeiro. Aí já foi novos ares, novas experiências. Então eu pude me relacionar diretamente com os responsáveis da CVM, da APMEC, ter relações diretas com bancos, né, com XP, BTG, com Inter, Toro, essas coisas. Isso aí foi 2018, mais ou Não, menos? 2020. Tá. Eu mudei para São Paulo já para começar minha pós-graduação no INSPER. Então eu vim para cá final de 19, minha pós-graduação começou em 2020 e em 2020 eu comecei a trabalhar com o Alisson. E a Top Game Uhum. saiu do papel, tudo pronto, site, logo, tudo certinho, agosto de 2020. Bem Exatamente em no auge agosto. ali, no auge da Da pandemia pandemia. ali, galera, É, muita gente operando, é. O teve Alisson aquele já tinha boom uma ali. comunidade muito grande há muito tempo, né? 2018, assim, acho que foi quando ele saiu da XP. Então ele já empreendia, fora, enfim, a bagagem que ele trouxe da XP, né? Que era muito grande. Sim. Mas a Top Game acabou saindo do papel, coincidentemente, no coração ali da pandemia mesmo. E aí sim, tinha muita gente operando, aquela coisa.
atribuo muito do meu crescimento profissional também à pandemia, né? Que deu um boom muito grande no mercado. Acho que foi o crescimento de muita gente que está no educacional hoje, que começou naquela época, muitas pessoas que estão em casa operando, que tiveram o primeiro contato com o mercado de renda variável, né? Foi nesse período ali. E um momento histórico, né? Que dificilmente vai voltar, né? Muitas pessoas em casa, então todo mundo quis aprender sobre... E essa volatilidade toda também do mercado gera muita notícia, muita discussão, as pessoas ficam muito curiosas, né? Tanto que Então, na Ana Maria Braga saía informações sobre a Bolsa de Valores, né? Aí você exatamente. tira. E aí você já falou ali, né, de qual que foi o clique que te fez ali decidir viver daquilo, né? Mas acho interessante também falar sobre quais foram os seus, digamos assim, suas dificuldades, suas dúvidas, né? Porque quando a gente decide que a gente vai fazer uma transição de carreira assim, né? Igual eu também tive essa... foi um timing um pouco diferente do seu ali. Eu sou o quê? Uns 4, 5 anos mais velho que você, mas comecei ali mais ou menos na mesma época. Mas é um momento de muita indecisão, muita dúvida, de tipo assim, cara, eu consegui fazer esse resultado aqui, mas, quer dizer, não sei se você teve isso, mas assim, a gente às vezes começa tendo um resultado bom, né, igual você teve, tem gente que começa perdendo, tudo bem, faz parte, e aí a gente fica a gente começa a ter algum resultado, a gente fala, será que eu vou conseguir fazer isso consistentemente durante muitos anos? Ou não, tipo assim, quais foram as dificuldades e as dúvidas do tipo assim, você foi morar em São Paulo, né, para fazer sua pós-graduação, que você falou, mas foi uma coisa do tipo assim, eu vou e vai dar certo de qualquer jeito, ou você teve alguma dúvida assim, do tipo, esse negócio der errado, o que eu faço? Então, é que eu pulei uma parte da história, mas é meio que a minha vinda para São Paulo, ela já foi um erro, basicamente. Por quê? Porque quando eu percebi que eu queria fazer algo dentro do mercado financeiro, eu pensei em São Paulo, obviamente. E aí, quando o que eu fiz? Eu conversei com o meu assessor da época e eu falei assim, cara, me dá uma oportunidade de estágio dentro do escritório de assessoria de vocês, eu quero seguir carreira no mercado financeiro. Beleza. Aí, cheguei aqui em São Paulo, não tinha nada. Ele meio que sumiu assim e falou, não, te vira aí. Aí eu, caraca, mas não tinha? Então, assim, eu meio que vim achando que tinha um conforto e eu fui, de novo, né, jogado à selva, assim, digamos, né. E aí eu, cara, conversa vai, conversa vem, acabei me encontrando o caminho que eu acabei trilhando. Mas uma coisa bem interessante, porque eu nunca tinha dúvida de que, putz, será que eu consigo fazer consistentemente resultados como esse? Eu nunca tive essa dúvida, mas eu deveria ter tido, porque sim, eu tive vários tropeços no começo, só que é aquilo, né? A ignorância é uma dádiva. Então eu tive o resultado e eu falei, caraca, vou fazer isso todo ano. Assim, eu já tinha essa certeza estúpida, né? Sim. E aí quando eu voltei, eu tive o lance da sorte de novo, né? Mas enfim, nunca é sorte, mas qual que é o lance? No primeiro mês que eu comecei a negociar full time no mercado financeiro, eu no primeiro mês fiz exatamente o financeiro do ano anterior inteiro, que me fez decidir sair. Aí eu, caraca, fiz um ano de trabalho CLT em um mês. Então, além daquele sentimento de puta que pariu, sou foda pra caramba, Só intensificou. Você também teve um colchão financeiro muito grande. Não foi assim na loucura, tipo, não. Fiz R$1.000 hoje, então quer dizer que vou fazer R$1.000 todos os dias agora, turma. Não. Não foi assim, né? Você teve um ano de suas contas pagas ali pra frente, né? O que muita gente no mercado aí que fica, que larga a CLT para operar, muitas vezes o cara não tem isso, né?
Não, essa cara, segurança, assim. loucura absurda. Acho a maior responsabilidade do mundo a pessoa fazer isso. Só que o lance de ter as contas pagas, né? Isso tudo aconteceu, eu tinha 23 anos, eu acho. 22, 23 anos. Eu morava com meus pais. Então, Sim. assim, querendo ou não. É a fase que você tem para onde errar, né? Tipo, Tanto que assim, cara, hoje eu percebo o quanto eu era absurdamente irresponsável. Eu tinha um dinheiro, tipo, todo o meu dinheiro tava na corretora, eu não tinha mais encanto nenhum, então, tipo assim, tudo que eu tinha tava na corretora, e tudo que eu tinha tava alocado em margem. Era loucura. uma coisa, hoje pensando assim, era, de novo, né, uma coisa absurda. Então, assim, eu tinha tantos reais, meu irmão, tá? Aquela grana toda tava chorando margem em mini contrato. Porque, de novo, eu te contei a história que eu comecei com ações, mas quando eu voltei da Dinamarca, eu comecei full time, aí eu comecei a estudar os mini contratos, o dólar. Eu comecei operando dólar. E aí eu vi a alavancagem daquilo, vi que dava para ser algo legal, comecei bem, e aí vem todas as outras dificuldades. Cara, eu passei por todos os problemas mais comuns dos iniciantes no trading. Mudava de estratégia toda hora. Estudei com várias pessoas e tentei adicionar. Eu ia perguntar essas coisas, é bom a gente já até entrar nessas. Boa. Porque eu fiz uma listinha de perguntas aqui, pedi pro GPT me ajudar com uma listinha de perguntas aqui para ver se ele era mais criativo que eu, né, para bolar umas perguntas aqui. Legal. E uma delas era isso, né? Isso que você ia falar aí agora, pode seguir. Boa. Então, assim, eu passei por todos os principais problemas. Eu passava uma semana positivo fazendo uma coisa, mas se na sexta-feira, e geralmente é sempre a sexta-feira da maldade, né? Então, Sim. se na sexta-feira eu tivesse um dia ruim fazendo aquilo, era ruim o suficiente para eu perder a semana inteira, porque além de, tipo, de não ter dado certo, eu fiz questão de dar super errado. E aí eu pensava, bom, se deu super errado é porque eu tenho que mudar o que eu tô fazendo. Apesar de ter dado certo 5 dias. 4 dias, né? Que sexta, quinta. Então, aí na outra semana eu já operava diferente. Cometia o mesmo erro. Aí não, eu estudei com 5 professores diferentes. Eu tentava colocar o que cada um me falava, o que cada um me ensinava e eu tacava no gráfico. E aí já começava a bagunçar tudo de novo. Já Virava ficava aquela sopa, né? De aquela sopa. Isso, é aquilo, né? Estudar é importante, mas um monte de estratégia, cada uma dizendo uma coisa, outra dizendo outra. você Acho fica que com isso a é cabeça. normal, né? Muita gente faz isso. Você fica com a cabeça saturada, cara. Sabe? Tipo, com um monte de informação e você não sabe como usar aquilo. Eu passei por isso, problema de gerenciamento de risco. Eu descobri na pele o que era o preço médio contra a tendência. E a gente só descobre naquele dia de tendência forte, né? Porra, Isso, porque funciona 99% das vezes, né? exato. Até no dia que não funcionar, leva tudo embora. E aí, cara, eu cometi todos esses erros, tive minha. Eu consigo pensar exatamente aqui, foi em 2019. Cara, eu vou falar que 2019 inteiro, não foi um ano que eu perdi todos os meses, não é isso. Mas eu vou te falar que na minha cabeça, 2019 foi um ano muito difícil para mim, porque no comecinho de 2019 eu tava numa espiral muito ruim ali, cara. Passei por uma dificuldade. De novo, 2019, já tinha uma bagagem boa. Só que aí eu comecei de novo. Eu comecei operando lucrativo e aí eu botava na minha cabeça, pô, eu tô ganhando, bato meta no começo do dia e vou embora. Para não ficar ocioso, vou estudar. Só que eu cometi o erro de, tipo, estudar e, tipo, achar que eu tinha que mudar o que eu tava fazendo. Eu tava lucrativo fazendo uma coisa, só que o que eu estudava com outro cara, eu pensava, eu tenho que trazer isso pra minha operação. Aí eu cagava tudo. E você operava o que exatamente? Ações, índice, dólar? Nesse período eu já tava mais para índice dólar. Já tava nos dois ali, índice dólar. Mas aí eu mudei, porque parte do meu dinheiro tava em ações e uma parte Uhum, menor tava em futuros. uhum. Então, assim, eu já tinha protegido, digamos assim, né? Montei minha carteira de ações, surfei bem ali o movimento também. E chegou até um momento que e eu falo isso até hoje, tranquilamente, tá? Todos os meses eu tava ganhando dinheiro com as minhas ações, e aí nos meus meses difíceis do trade, né, com mini contrato, eu pensava assim, porra, pra que eu tô perdendo tempo da minha vida com isso, mano? Tava ganhando dinheiro pra caramba com ações, agora eu tô
batendo cabeça com essa porcaria de mini contrato. E aí eu reforço uma coisa que eu falo tranquilamente até hoje. Ganhar dinheiro com ações é infinitamente mais tranquilo do que com day trade em contrato futuro. Sim, não tem nem comparação, é muito mais Não, fácil. E a dificuldade que eu acho é você fazer as duas coisas e ter a mente separada para os dois prazos operacionais. porque você Entende? fica enviesado. Porque Porque você quando fica. você tá comprado em ações, se tuas ações estão subindo, provavelmente o índice está subindo. E aí tu Uhum, fica, pô, mas no day trade eu tô querendo vender. Então, uhum, tipo, tu começa a ficar travado, sabe? Tipo, eu vou comprar índice porque eu quero que ele suba, porque se ele subir, minhas ações sobem também. Cara, exatamente. Ou eu vou realizar lucro aqui nas ações, vou ser mão de alface, vou sair antes nas ações, porque eu acho que o índice vai virar. Só que são prazos, horizontes de tempo muito diferentes, né? Então, completamente. e muitas vezes até os indicadores, as análises que você faz tem uma leve mudança, né? Então, às vezes, pô, você tá numa puta tendência de alta nas ações, você tá ganhando dinheiro ali, mas você tá num dia específico em que o mercado tá derretendo para baixo. E aí você olha aquela queda gigante ali, você fala, pô, o índice tá caindo, sei lá, 2%, e aí você fala, pô, será que eu zero as ações? Mas às vezes aquela correção, quando você está no day trade, parece que é o fim do mundo, meu Deus, o mercado não vai parar de cair. Aquilo num horizonte de tempo das ações, de meses, aquilo não é nada. É, E aí, tipo, você saber virar essa chave assim, que é o desafio, eu acho, né? exatamente. Então, cara, passei por todos esses problemas, essa dificuldade. Aí eu fui. Eu vou te falar que até depois que eu me tornei um analista profissional, a gente vai sempre melhorando, né? A gente vai sempre. Pô, continuei estudando muito trading, continuei estudando outras coisas do mercado financeiro. Você vai criando uma maturidade para entender que, na verdade, meio que tudo funciona, desde que você faça tipo, do jeito certo. Eu tenho dado muito mais valor para um gerenciamento de risco bem aplicado do que para uma técnica ultra secreta de trade. Então Sim, não que a técnica não seja importante, mas às vezes eu tinha o mesmo problema do que muitos iniciantes têm hoje. Eu ficava procurando a estratégia perfeita, a estratégia que, poxa, a estratégia que nunca vai me estopar, a que nunca vai me tirar no stop gain e continuar andando a meu favor, a estratégia que nunca. Isso não existe. E chega um momento de maturidade que quando você percebe isso, você fala assim, cara, essas coisas, elas só vão se tornar menos frequentes, mas elas vão acontecer. Eu vou ter o meu stop na sim, operação. Eu vou ter um dia de stop. Pode sim. ser que eu tenha uma semana que não foi tão boa, Vai ter semana que você vai fazer tudo certo e vai né? errar tudo. Exatamente. Cara, e eu passei por isso 2 meses atrás, eu acho. Como eu trabalhei na Top Game e eu era analista-chefe, eu assinava todos os relatórios, eu era muito travado por causa da resolução CVM número 20. Então eu não podia operar na minha conta real muita coisa. E quando eu saí da Top Game, eu voltei a fazer trade na minha conta real, no Brasil, que na conta real, enquanto eu estava fazendo esse trabalho, eu operava lá fora. Aí Uhum. hoje eu opero lá fora e aqui no Brasil, só que voltei a operar na conta real Brasil. E assim, meu gráfico foi ali, foi crescendo bonitinho, só que eu lembro que teve uma semana específica, cara, que eu tive, foi horrível. Eu acho que eu consegui uma proeza difícil de, cara, tomei em 3 dias seguidos, sei lá, acho que uns 6 stops seguidos. Todo dia eu tomava 2, 3 stops, 2, 3 stops todo dia. Eu, caraca, que loucura, cara. Na outra semana eu já tinha recuperado tudo e tinha ultrapassado performance já, entendeu? Então, assim, acontece com profissional, com gente lucrativa. O meu relatório de performance, ele é bem lucrativo, eu compartilho com os meus alunos tudo certinho. Só que cara, essas coisas você não vai evitar que aconteça. Só vai acontecer menos e você não vai perder a cabeça por causa disso. Essa é a diferença. Sim. E qual que você acha que foi uma grande mudança de visão assim que você teve daquela época para agora? Por exemplo, uma coisa que você achava que era fundamental, hoje você acha que não é mais tão fundamental. Tem essa questão aí que você falou
da estratégia, né? Não que a estratégia não seja importante, mas acertar a entrada é a parte mais fácil, né? A parte mais difícil é você acertar a saída e gerir o risco, né? Exato. Porque o gerenciamento de risco, ele te fala quando que você deve parar e qual que é o tamanho que você vai operar. Então, tem alguma coisa que você entende, assim, que, tipo, você considerava que era extremamente importante, e hoje você fala, não, isso aqui não, os iniciantes pensam muito nisso, mas isso não... Cara, tem duas coisas que eu acho que são mais importantes na minha trajetória. Uma é técnica, a outra é um pouco mais abstrata. Na parte da técnica, a gente lê muito em livros, a gente estuda muito com essa galera que... Vou dar um exemplo. O martelo você compra, a estrela você vende. Né? Você aprende isso. Uau, nossa. E aí, eu comecei a botar isso em prática. E assim, eu não vou criticar e dizer que, por exemplo, o padrão de Kendo não funciona. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu acho que ele pode ser utilizado de uma forma mais inteligente. Só que o que acontece? De 2019 para cá, eu comecei a estudar muito robô. E quando você estuda robô, automaticamente você se arranca da subjetividade. Você para de olhar para o mercado como muito, pouco, rápido, devagar, longe, perto. Essas coisas não existem. Você começa a ter uma visão de mercado um pouco mais metrificável, palpável, mensurável. E aí, o que acontece? Eu percebi que quando eu comprava um martelo, e eu tinha, aí orientavam a gente, né? Tem que deixar o stop embaixo do pavio. Ok. Cara, tinha hora que a compra do martelo com stop abaixo do pavio dava 80 pontos no índice. Tinha hora que, se eu estivesse olhando 5 minutos e fosse um mercado volátil, ia dar 400 pontos. E eu não tinha esse discernimento de falar assim, beleza, vou botar 10 contratos na operação de 80 pontos e vou reduzir contrato na de 400. Eu não pensava isso. Então eu falava assim, não, me falaram que eu tenho que fixar minha quantidade de contrato e que eu tenho que respeitar o candle. Mano, resumo. A operação que pegava alvo era o que eu pegava o dobro do risco de 80 pontos, e a que dava stop era que eu tomava de 400. E aí eu tive muito essa dificuldade. Hoje eu entendo a importância de você ter uma preocupação de position sizing. Pô, o stop técnico está sendo um pouco maior, eu vou reduzir contrato. Mas mesmo assim eu não foco tanto em padrão de candle. Eu não desconsidero ele. Eu sei que ele me passa uma informação importante que eu levo em consideração no todo. Mas não olho só isso, não, como eu fazia antigamente. Essa é, acho que, a coisa técnica que mudou muito. E a coisa mais abstrata, cara, é que na minha cabeça, para eu me tornar um trader profissional, eu tinha que estar operando. Que trader profissional é esse que, tipo, faz uma operação, mas deu o alvo e vai embora? Eu sou trader, porra, eu tenho que estar na frente do computador. Se me ligarem 3 horas da tarde e eu não estiver na frente do computador, vão achar que eu sou o quê? Eu tinha muito isso também, igual você falou, teve no início que você falou que eu ia pra academia à tarde e tal, eu também. E tipo assim, aí você vê tá todo mundo trabalhando e você vê as pessoas indo e voltando do trabalho e tudo, você tá ali tipo de chinelo, bermuda e tal. E tipo assim, isso gera uma ansiedade de tipo assim, pô, será que eu devia estar fazendo outra coisa? Será que eu deveria estar ganhando mais dinheiro? Será que eu deveria estar... E aí você começa a querer forçar para ganhar mais. Perfeito. Às vezes o capital não permite. E E aí na a maioria chave das vezes é uma coisa errada, né? Você não vai ficar na frente da tela fazendo um monte de operação. É horrível isso. Total. Ou você vai querer ficar na tela o tempo todo, por essa sensação de estar trabalhando, né? E assim, às vezes a resposta para isso não vai ser operar mais, nunca vai ser, né? Operar mais ou ficar mais horas na frente da tela e tal. Talvez a resposta para isso, para quem sente isso, é tipo fazer outras coisas paralelas, né? E é por isso que a gente busca outras fontes de renda, outro trabalho, outras atividades, vai empreender, vai fazer um educacional, vai fazer alguma coisa assim, que muita gente também que está começando no mercado não entende, né? Por que a gente faz o educacional? Tipo, eu praticamente não tenho muito hater assim nesse sentido, não. Mas eu vejo de vez em quando a galera falando assim,
pô, se ganhasse dinheiro, eu não tava ensinando, né? Padrão. O que não faz o menor sentido, porque, tipo assim, se você ficar só operando, tipo, sua vida vai ser um tédio, cara, tipo, um tédio, uma Eu fiquei solidão. 3 anos nisso, cara, é muito ruim. Entendeu? Então, tipo, não faz sentido. Uma hora você vai querer, principalmente pra gente que é jovem, cara, eu acredito que eu vou querer continuar acompanhando o mercado, talvez não fazendo as mesmas coisas, não operando igual, mas assim, eu acredito que eu vou mudar muito, ativos, formas de operar e tudo, porque eu já vejo que eu tenho mudado ultimamente. Então, ao longo dos meus próximos, sei lá, 50 anos, não sei quantos anos eu vou viver, provavelmente eu vou estar fazendo coisas levemente diferentes, mas eu vou estar É, acompanhando o mercado sempre. Mas eu é. não vou ficar fazendo só isso. Na minha cabeça não faz o menor sentido, né? E aí nessa parte que eu comecei a sentir isso, eu lembro exatamente de um dia específico que essa pressão bateu mais forte, e foi no dia que o meu irmão respondeu uma coisa para mim. Eu morava em Roraima na época, e a boa parte da região do norte ali, o fuso horário é diferente, né? É 1 hora a menos. Então a bolsa abria para mim em futuros 8 da manhã. Então, às vezes, quando a família, pô, vamos sentar para almoçar junto, era tipo 11h30, meio-dia e meia, pô, eu já tinha terminado meu dia, né? E assim, eu lembro que teve um dia específico que eu bati meu recorde de ganho no day trade no dia. Eu tinha feito R$ 1.500 no dia. Só no day trade, fora as ações. Porque nas ações na eleição do Bolsonaro eu fiz mais de 30, então assim, foi. Só que assim, não comprei e vendi no mesmo dia, mas zerei tudo no mesmo dia. A operação de um swing trade de semana ali, opções e tal, enfim, coloquei Sim, tudo. bateu o seu recorde até então ali. A gente começa, a Comprando, gente vai crescendo. eu tava negociando mini índice aquele dia e eu fiz Uhum. R$ 1.500. Aí eu cheguei Sim. felizão no almoço, falei pra família, porra, bati meu recorde hoje, cara, fiz Que mil é e o que um quinhentos reais. trabalhador brasileiro tira no mês, Não, né? Se ele na ganhar, época, um na época o trabalhador, salário mínimo era 900. por aí, né? Então, assim, É, O hoje cara que que tá ganhava bem, o 1.400, cara que ganhava 1.500. bem na época tirava isso na semana, né? Digamos, o cara que ganhava muito É, bem na época tirava isso na semana, você tirou num dia, né? exato, Então exatamente. para um garoto morando com os pais é, Porra, era é lógico, absurdo. é lógico que Só isso é que, só absurdo. que aí eu falei isso no almoço, e aí meu irmão falou assim: e vai parar de operar por quê? Vai fazer 3. Só que assim, quem não conhece acha que é assim, né? No chicote, né? Continua aí, velho. Tipo, se tá lá, se cada clique tá dando tanto, clica mais, né? E É, assim, como eu já estudava, eu sabia que tava errado. Só que, cara, você tá tomando até essa você martelada explicar na para a cabeça, né? pessoa. É, Aí eu lembro que aí no outro dia eu fiquei com isso na cabeça e fiz merda, obviamente, né? sim. Mas, de Quem novo, eu nunca? tava menino novo, tá? Hoje eu sou muito mais calejado já para absorver mais essas coisas, até porque fiz muitos anos de trade ao vivo no YouTube, né? Então não tem como ficar mais calejado que isso. Não tem também. Eu também fiz alguns anos, então, tipo, não. Cara, hoje as coisas não. É aquilo que você falou. As coisas abalam a gente, vão continuar abalando, a gente vai continuar cometendo algumas coisas, mas acontece com menos frequência, te impacta menos, né? Hoje, se você vê uma operação na tela e você não faz, ou porque você desacreditou, ou porque você já tinha feito muito no dia, ou porque você não, sei lá, não quero operar agora, tipo, Aham. né? Isso não afeta a gente tanto mais, mas afeta um pouco, né? Porra, deixei de pegar um puto trade aqui. Mas não afeta mais, a gente não liga muito. Tipo, eu vejo o mercado andar e beleza, não peguei dessa vez, mas amanhã É. tem de novo e faz parte, né? O que eu falo para os meus alunos é o seguinte: por mais que a gente é, tenha mais costume de ver certas coisas que incomodavam mais antigamente, e talvez lidar melhor com essas coisas, você não vai se transformar num bloco de gelo que não vai sentir nada. O que a gente aprende a fazer é o seguinte: você pode até sentir raiva na hora de operar, mas a sua raiva não pode ser transformada numa atitude de comprar ou Sim, de vender por raiva. Você pode até ficar ansioso, mas a tua ansiedade não pode se transformar em deixar de fazer um trade que deveria ter sido feito
ou de cometer todos os outros erros, sair antes, sair atrasado, enfim, todos os erros de gerenciamento de risco, por exemplo, ou de técnica. Tem que entrar no Então, ouvido assim, e sair no outro, e você tem que se sentir, blindar nesse sentido, né? a questão não é deixar de sentir, é continuar fazendo o que tem que ser feito, mesmo sentindo todas essas coisas. A gente não é uma pedra de gelo também, né? Então é importante falar isso também. Tipo, você não vai conseguir ficar totalmente inerte de emoções, porque o mercado, a gente costuma falar que o mercado é maníaco-depressivo, né? Então, ou ele tá eufórico, ou ele tá em pânico, porque isso reflete o comportamento do somatório, da média das pessoas que negociam. Porque o mercado, né? Pra gente é básico falar isso, mas para o cara que está começando, ele às vezes não teve esse insight ainda. O que é o mercado? É gente comprando e gente vendendo. É o equilíbrio ou desequilíbrio que gera o mercado subir ou cair. Então, o próprio mercado, ele tem essa questão emocional intrínseca nele, né? Então, a gente não vai ser uma pedra de gelo, porque a gente é impossível. Mas a gente tem que tentar se afetar o mínimo possível no curto prazo, né? Para que aquilo não acabe com o nosso dia. E principalmente para a gente que está no educacional, tanto para mim quanto para você, e as pessoas às vezes não percebem que a gente ainda tem uma pressão diferente de ver os nossos alunos tendo essas questões. Às vezes um aluno desabafa alguma coisa com a gente, porque ele cometeu um erro ali, ele perdeu dinheiro, não sei o quê. Isso também afeta a gente, né? Então a gente tem que tentar manter a mente mais calma nesse sentido, né? Senão a gente realmente, o mercado ele é para ser prazeroso, né? Ele é para ser uma atividade, não prazeroso no sentido de que é um jogo, não. Mas ele tem que ser uma atividade que você vai gostar de fazer ao longo do tempo. Então você não pode deixar Não que precisa ser um castigo, né? Não precisa, exatamente, não precisa ser o caso. Não é para ser oba-oba, uhul, tigrinho, mas também não vai ser. E o que você acha da galera que encara o mercado como tigrinho, assim? A gente perdeu muita gente que operava na época da pandemia, e muita gente foi pro tigrinho, né? Teve esse movimento, inclusive. Perdemos os bingueiros, né? Os operadores continuam. Perdemos os bingueiros. Então, inclusive, para quem está assistindo o vídeo aí, se vocês procurarem notícias sobre isso, vocês vão ver que existiu uma certa correlação. Claro que uma coisa não é necessariamente por causa da outra, mas teve uma certa correlação entre pessoas saindo da bolsa e pessoas indo para o tigrinho. Você pode ter certeza, não tenha dúvida, de que muitas delas saíram da bolsa para entrar no tigrinho, né? Com certeza. Então, e saíram para várias outras coisas erradas também, né? Para o betting e tudo aquilo. Mas assim, eu sou um cara muito liberal, mano. Então, assim, eu não sou tão crítico a certas coisas mas vou deixar bem claro aqui. Porque como eu já atendo na consultoria muitas pessoas, eu já me deparei com pessoas que falavam assim para mim: eu sou engenheiro aposentado, eu tenho imóveis, eu tenho bens, eu tenho minha segurança, eu não vou quebrar. Cara, assim, fala com segurança. Nada vai me acontecer. Eu separei esse dinheiro aqui porque eu gosto de brincar no mini índice. Eu falei, mano, eu gosto de brincar no mini índice. Eu vou 3 vezes por ano para Las Vegas para jogar no cassino. Eu gosto de jogo. Eu quero que tu me ensine a jogar. Olha Porra, isso. como é que eu... Assim, mas de novo, eu vou falar que esse cara tá errado? Não. Tipo, ele foi totalmente transparente comigo e falou: eu quero sobreviver nesse mercado o máximo de tempo para eu continuar me divertindo. Óbvio, ele tá ciente do risco, ciente da condição dele. Cara, eu gosto de jogar. Talvez ele já nem leve mais como um problema, né, de jogo. Já é uma realidade. Mas ele pelo menos tem um controle de risco ali. Cara, tem minhas coisas, tem meus imóveis, não vai me acontecer, não. Nunca chegou ninguém para mim com essa sinceridade, mas a gente sabe que existe pessoas assim, né? Eu prefiro é que aquilo. seja Tá sincero. tudo bem, pelo menos ele é sincero, mas ele fala, não vou quebrar, porque ele não deixa que aquilo vire um vício. Ele tem os imóveis, tem o patrimônio, ele já é aposentado, etc. Ele não vai deixar que aquilo vire um vício, né? Então... não sei até que ponto já é um vício, só que ele tá
tipo, ele me procurou pra, tipo, ser mais uma tranquilidade de que o vício não vai realmente, tipo, acabar com o dinheiro todo. Então, cara, tipo assim, por isso que ele falou, me ensina a jogar. Aí eu fico numa posição desconfortável, porque eu não vejo meu trabalho como jogo, mas se ele vê, Lógico que não, é. eu vou ensinar ele o quê? A comprar barato e vender caro. Vou passar o bizu pra ele, né? Só que assim, eu não vejo Aí nada de errado. a gente entra naquele limite até que ponto chega. Galera, entendam, prestem atenção no que eu vou falar para não ser mal interpretado. Até que ponto uma coisa vira vício, né? Porque ele estar jogando por prazer, será que é um vício? Porque assim, acho que vício seria quando aquilo ali começar a impactar a saúde mental dele ou o patrimônio que ele não pode perder. A partir do momento É. que ele falou, vou jogar com isso aqui, e não sei se é um vício, cara. Eu não diria Uhum. que é um vício, né? Ainda. Boa. Pode vir se tornar a ser. Porque E, eu- e- vício é aquilo que traz prejuízo pra gente. é, Se você toma uma taça de vinho um dia sim, um dia não, vai ter gente que vai ok. falar que você é alcoólatra, mas É, vai ter gente, de repente você vai no médico, ele vai falar assim, não, vício é aquilo que traz prejuízo para a sua saúde. Se sua saúde é, tá e é um comportamento nocivo, mas não é, necessariamente é um vício, né? Eu acho. é. E aí onde entra uma comparação que eu acho importante, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de bet. Existe uma diferença muito grande entre o dinheiro que você dispõe para lazer e o dinheiro que você dispõe para ganhar dinheiro, para ele se multiplicar. O cara que bota dinheiro no betting para apostar contra o Flamengo, ou sei lá, futebol, essas coisas, esporte, se ele bota dinheiro na aposta porque ele acha que vai ficar rico, eu acho isso absurdamente errado. Se o cara faz a fezinha, porra, vai jogar Flamengo e Vasco, eu vou assistir com meus amigos flamenguistas e vascaíno, vai ser resenha, eu sou flamenguista, vou apostar no Flamengo. Pô, e outra, é um patrimônio que não vai te comprometer, né? Tipo, Sim. é o dinheirinho do lazer, em vez de tu, sei lá, em vez de tu gastar com o ingresso que tu iria pro jogo, tu vai assistir no bar com a rapaziada e vai fazer a fezinha só pra gastar mais com a turma. Pra dar aquela animação no jogo. Cara, eu não vejo problema nenhum nisso. De novo, desde que não comprometa o orçamento. E que você não ache que A você tá gente não tá fazendo aqui isso pra também ficar rico. para ser, tipo, para cagar regra, né, na vida dos outros. Tipo, deixa o Você vai cara do jeito que você quiser, mas faz o que quer, entendeu? seguindo, comprometendo o dinheiro da. Nosso papel é mostrar os riscos, É, ensinar o cara a comprar barato e vender caro, igual você falou, exato, e falar isso aqui não é um jogo, mas se você quer exato. jogar, né? Eu vou Isso aqui falar o não é que um pro jogo, a cara? gente vai fazer um trabalho sério, não tô te É, ensinando a jogar, não quero que você vicie, mas porque também se a gente aí esse aqui cabe uma discussão infinita, porque tipo assim, se se você começa a aprofundar muito nessa discussão de forma muito moralista, digamos assim, uhum, daqui a pouco você vai culpar o dono do bar por estar vendendo cerveja, porque ele está exato, estimulando o vício do cara. é, Mas o cara que está vendendo a cerveja, ele está fazendo o trabalho dele, exato. né? Ele está movimentando a Cabe muitas economia. vertentes nesse Tá assunto, né? movimentando a economia, tá vendendo a bebida, tá Tá pagando né? Pô, imposto. eu tenho meu estabelecimento aqui, eu tô pagando imposto, eu tô contratando pessoas, eu tô gerando empregos. Se você tá fazendo do meu trabalho um vício seu, aí, pô, eu não tenho culpa, né, cara? É uma associação boa Então, para o que aconteceu comigo e esse cara que viu dessa forma. Mas, pois é, então, o trading, cara, você pode. Eu prefiro que você leve de forma profissional, que aí sim é uma forma de você alavancar seu patrimônio, feito da forma certa, da forma correta. Mas tem gente que leva de todo jeito possível, né? sim. E a gente já está caminhando para o final aqui, né? Eu acho que todo mundo vai ficar com um gostinho de quero mais aí. É bom que a gente faz uma segunda edição. Mas eu separei uma perguntinha aqui, né? Essa aqui foi pensada, né? Ixi, não foi Tá no chat roteiro. GPT. Não, pergunta bem simples. Se o mercado Boa. acabasse amanhã, o que você faria? Eu ia abrir minha oficina. Sério? Legal. Mercado acabou amanhã. Eu, eu faço duas coisas da vida. Eu opero e ensino a operar. Tem a terceira, que é de consultoria, que eu auxilio as pessoas nas operações de investimento. Se o mercado completo acabasse amanhã, eu nem ia poder fazer nenhuma dessas coisas. Cara, eu ia abrir minha oficina.
Legal. Provavelmente. Fazer outra coisa que eu amo, né? Sim, lógico. Você pensa em ter uma oficina no futuro, assim, para diversificar Às mais? vezes eu me imagino sendo aquele velho com a camisa abotoada até o umbigo, com uma borracharia barra oficina de beira de estrada, na vida tranquila. É isso aí, cara. Entendeu? A minha Muito legal. aposentadoria, às vezes eu me imagino assim. Muito bom. Muito bom. É isso, galera. Gostei bastante do papo aqui. Vou trazer várias outras pessoas aqui. O Matheus já está convidado para voltar novamente, se ele quiser, o dia que ele tiver afim. E se quiser deixar um recado final aí pro pessoal, um recado, um conselho, uma dica, sei lá, qualquer coisa, um conselho que você gostaria de ter ouvido quando você começou, enfim, fala Boa. aí o freestyle. Bom, estudar, acho que a coisa mais importante, enfim, conselho bem genérico, né? Estudar antes de botar a cara, as pessoas às vezes abrem conta e já saem fazendo maluquice. E na parte de estudar, uma das coisas que eu vejo que tem sido mais efetivo é você gastar mais tempo procurando quem vai ser o seu professor que vai te seguir tua vida toda, do que quem serão os professores, todos cada um que você vai testar. Um dos meus grandes erros foi ter oscilado muito entre profissional, e isso poluiu muito minha cabeça. Hoje as pessoas que eu conheço que são extremamente lucrativas ficaram somente próximo de uma pessoa e seguiram esses passos dessa pessoa, e hoje são também profissionais muito lucrativos. Então, eu sou do grupo menos é mais, né? Como eu falei, de várias formas. A tua estratégia ela vai ser simples, o teu processo de aprendizado vai ser simples e não tem por que complicar. Acho que essa era uma das coisas que eu gostaria de ter ouvido no meu começo e acho que você ouvindo isso agora, no seu começo, talvez te ajude bastante. E gerenciamento de risco é super importante. Excelente Isso. conselho, eu ia falar isso também, porque quando você fica pulando de professor em professor, de estratégia em estratégia, você aprende o superficial de cada coisa, você acha que entendeu o todo daquele cara ali, daquela estratégia daquela pessoa, aí você pula para o outro, você nem internalizou aquilo que você aprendeu, e você já vai procurar uma outra coisa, uma nova receitinha de bolo, e é o looping eterno ali que muitas pessoas caem de ficar cada hora num tipo de estratégia diferente. O que não quer dizer que você vai ficar cegamente também acreditando no seu guru ali, né? Eu acho que você tem que conhecer um pouco de tudo, Sim. mas sem querer ficar pulando de galho em galho, né? Eu acho que eu posso encerrar o que eu falei fazendo uma citação de Bruce Lee. Boa. Sim, padrão, tem que ter uma citação, né? Tem que ter. Eu não tenho medo do homem que treinou 1000 chutes uma vez, né? E sim do que treinou o mesmo chute 1000 vezes. É isso aí. Isso é sobre especialidade. Essa frase aí dá pra gente colocar na descrição do vídeo aí. Aqui, ó, pra Então é isso, encerrar. galera. Terminou aí com aí Boa. Então é isso, pessoal. Obrigado aí para todo mundo que assistiu até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo por aí. Valeu, turma. Valeu.